Então, gente, hoje a gente vai fazer a nossa aula 3 da revisão, tá? E a gente vai continuar vendo assuntos aí que são frequentemente cobrados pela FGV, revisando e aproveitando também para rever questões, né? E nessas questões, tirando algumas dúvidas e entendendo um pouquinho as características da banca, beleza? Então, pessoal, a gente está indo numa ordem aqui, né, de assuntos que mais caíram em provas anteriores, e a gente hoje vai falar de fisioneuro e fisiotraumato-ortopédica, né? Então, de uma forma mais aprofundada nesses dois assuntos. A gente vai trabalhar com conteúdo e com questões, tá? Então, vamos começar com a fisioneuro. Eu separei aqui em alguns tópicos aqueles que eu achei mais interessantes em relação, né, ao que a FGV costuma cobrar, e também eu fui colocando aqui para vocês um pouquinho de revisão, tá? Então, em relação à neuroanatomia, não costuma cair muito, gente, mas é interessante a gente rever alguns conceitos importantes. Então, quando a gente começa aqui falando do conceito básico, né, que é o conceito de neurônio, das células nervosas que a gente tem. E aí, só para a gente lembrar, o neurônio ele vai ter duas propriedades fundamentais, a irritabilidade e a condutibilidade. O que, que vai ser isso aqui, então? A irritabilidade é a capacidade que permite para uma célula responder ao estímulo, né? Então, o neurônio ele tem essa característica, e a condutibilidade é a capacidade que ele vai ter de transmitir a resposta por meio, né, do seu axônio, da sua parte aqui, que é o prolongamento que faz a conexão com outras células. Esse impulso nervoso é transmitido normalmente em uma grande velocidade. Por quê? Porque a gente tem revestindo essa estrutura a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina forma aí, né, formada por células que ajudam o neurônio, vamos falar assim, que são as células da glia, e que fazem essa condução do estímulo nervoso, tá? Olha só, quem são as células da glia, né, para a gente lembrar? Então, a gente tem células que ajudam o neurônio, né, o neurônio é a célula fundamental, mas a gente tem as células ali ao redor que ajudam no funcionamento do sistema nervoso. No sistema nervoso central, então vamos só lembrar, né? Central é o que está dentro das meninges, né? Está dentro do crânio e da coluna vertebral. É o encéfalo e a medula. No sistema nervoso central, a gente tem o astrócito, a micróglia, as células ependimárias e o oligodendrócito, tá? Eu vou destacar aqui o oligodendrócito, já vou explicar por quê. No sistema nervoso periférico, então vamos lembrar, sistema nervoso periférico são as estruturas que estão fora da meninge, né? Então, que são as estruturas que comunicam realmente as informações do sistema nervoso central com a periferia, com os músculos, por exemplo. No sistema nervoso periférico, a gente tem as células satélites e as células de Schwann, vou destacá-la aqui também. Por que essas duas células elas estão destacadas aqui? Porque essas células aqui são as células que formam a bainha de mielina, que a gente acabou de falar, tá? Então, a bainha de mielina no sistema nervoso central, formada pelo oligodendrócito, e no sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. Aqui a gente vai fazer uma pequena revisão de alguns conceitos, então, que eu considero importante, tá? Que é importante aí para você saber, para você se lembrar, para fazer uma boa prova. Entre esses conceitos, gente, então, o primeiro que a gente viu aqui foi relação ao neurônio e às células da glia. Um outro conceito diz respeito ao cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que vem caindo muito em provas, e toda vez que aparece em prova, se a banca quer tornar uma pergunta difícil, ela vai trabalhar com essa relação aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Então, vamos tentar guardar aqui as principais informações, que são, o cerebelo ele é dividido em três lobos, três partes, o flóculo nodular, o anterior e o posterior. O flóculo nodular, ele é filogeneticamente, ou seja, na evolução das espécies, ele é o mais antigo, então ele é chamado de arquicerebelo, tá? O anterior, ele teria uma evolução aí média, né, se a gente pensa na teoria evolucionista, então é o paleocerebelo, e o posterior é o neocerebelo, é o que mais se desenvolveu nos mamíferos. Qual que é a relação que a gente tem que fazer aqui?
O cerebelo, ele também possui núcleos, que nem o cérebro tem os núcleos da base, o cerebelo também tem núcleos, e essas estruturas, os lobos, se comunicam com esses núcleos específicos. Então, o flóculo nodular, ele se comunica com o fastigial. Se vocês precisarem, gente, lembra dessa informação aqui, ó. Começa com F, né? Flóculo nodular se comunica com o fastigial, tá? O anterior, o lobo anterior, se comunica com os núcleos globoso e emboliforme, e o posterior com o núcleo denteado. Uma coisa também que me ajuda é o seguinte, tá? Só para a gente pensar. Quando a gente pensa, né, nos núcleos da base, a gente tem o núcleo denteado. Isso aqui eu estou falando para vocês, gente, para tentar estabelecer uma relação, tá? Que ajude vocês a lembrar na hora da prova, se vocês precisarem. Então, vamos lembrar, o posterior, o lobo posterior do cerebelo é o mais desenvolvido, é o mais, né, aquele que é mais diferente nos mamíferos, então, a gente faz essa conexão com o núcleo denteado, que é um núcleo que também tem essa nomenclatura no cérebro, tá? Nos núcleos da base. Mas isso é só para ajudar a lembrar, assim como o flóculo nodular, eu falei para vocês aqui da letra F, né? Para ajudar a lembrar. Bem, o que mais que a gente tem que saber aqui? Que cada uma dessas regiões é responsável por uma função principal. Então, o flóculo nodular, que faz conexão com o núcleo fastigial, controla o equilíbrio. O anterior, que faz conexão com os núcleos globoso e emboliforme, controla tônus e postura. E o posterior, que faz conexão com o núcleo denteado, controla a coordenação, tá? Então, são formas aí da gente lembrar, lembrando também que equilíbrio é uma função mais primitiva, tônus e postura um pouco mais evoluído, e vamos falar a verdade, coordenação a gente encontra mais nos mamíferos, principalmente, né? Se a gente pensa em coordenação motora fina, no humano é o que mais se destaca, tá? Então, eu sei, gente, que é um assunto que às vezes pode parecer chato, mas que eu falo para vocês, se isso cai na prova, a maior parte dos concorrentes, eles vão errar. Se você acertar, você vai pular, né, classificações à frente, tá bom? Então, procurem lembrar dessas características que a gente tem no cerebelo, beleza? Um outro ponto que eu também gosto de relembrar aqui, que é básico de neuroanatomia, são as vias sensitivas. Então, também, eventualmente, pode aparecer em prova, tá? E as vias sensitivas, o que que a gente tem que guardar? Que a gente tem o seguinte, ó, a gente tem 3 vias, tá? O trato espinotalâmico anterior, o espinotalâmico lateral e o fascículo grácil cuneiforme. O espinotalâmico anterior leva informação de trato protopático e pressão. O lateral, de temperatura e dor. Uma coisa que me ajuda a lembrar, eu estou passando aqui para vocês todas as dicas que eu posso, né? E que me ajudam, e que eu espero que ajude vocês, é o seguinte: temperatura e dor sempre andam juntas, tá? Então, se você precisar lembrar dessa informação, lembra que temperatura e dor sempre andam juntas. E o fascículo grácil cuneiforme é o fascículo que leva informações da chamada sensibilidade profunda. Então, é o tato epicrítico, a vibração, a estereognosia e a propriocepção consciente. Muitas vezes, quando cai em prova, a gente cai essa relação, tá? Do fascículo grácil cuneiforme com a propriocepção consciente. Então, estou trazendo aqui algumas informações também para lembrar partes básicas de neuroanatomia. E uma última parte aqui que eu chamo a atenção, né? Que se eu for fazer prova, se eu fosse fazer prova, eu relembraria que é importante, são justamente as meninges e os espaços. Também bem básico, né, gente? Mas só para a gente lembrar. A meninge mais externa é a dura mater, a do meio é a aracnoide e a mais interna é a pia mater, tá? E aí a gente vai ter os espaços, estão representados aqui. Entre o crânio e a dura mater, a gente tem um espaço que ele chama espaço extradural, ou seja, ele está acima da dura, tá? Depois a gente tem aqui, ó, entre a dura e a aracnoide, então tá aparecendo a dura ali em cima, e a aracnoide, a gente tem um espaço que chama espaço subdural. Então, relacionado com a dura também, né? O extradural acima, o subdural abaixo.
E o último espaço que a gente vai ter aqui é entre a aracnoide e a pia mater, né, que está aqui embaixo, que vai ser, então, o espaço subaracnoide. Já que a gente está falando disso, gente, vamos lembrar o seguinte, né? O líquor, vocês lembram? O líquido cefalorraquidiano, ele circula pelo espaço subaracnoide, tá bom? Então, informações básicas aí sobre neuroanatomia. E aqui eu trouxe uma questão da FGV para vocês verem, questão fácil, né? Aquilo que a gente brinca sempre, ó, isso aqui é para o aluno não zerar, né? Então tem que. Opa, passei a resposta já, gente. Desculpa, apertei o botão errado. Mas para o aluno não zerar, não pode errar essa questão. Olha só. As células da glia ou neuróglia são um conjunto de células não excitáveis presentes no sistema nervoso. Elas interagem com o neurônio, desempenhando papéis muito importantes no suporte à atividade dos mesmos. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, células da glia, tá? Que vão estar no sistema nervoso central e no periférico. Então, o que a gente tem que achar aqui? Qual que está, respectivamente, no central e no periférico? O astrócito está onde, gente? No sistema nervoso central. E o oligodendrócito? Também no sistema nervoso central. O oligodendrócito, sistema nervoso. Então, a gente já eliminou, né? Sistema nervoso central. E a célula de Schwann, sistema nervoso periférico. É isso que a questão quer? É, né? Primeiro no central, depois no periférico. Então, aqui apresenta para a gente o oligodendrócito e a célula de Schwann. Por coincidência, a gente já acabou de falar, né? Essas duas células são as células que formam a bainha de mielina, tá? São células importantes sempre da gente lembrar. Vamos continuar aqui só para a gente esclarecer, né? Célula satélite está no sistema nervoso periférico, a gente já acabou de falar também. E célula de Schwann no periférico também. Astrócito, astrócito no central e micróglia no central. Oligodendrócito no central e célula ependimária, gente, ou ependimócito, também está no sistema nervoso central, são células de revestimento. Então, quando a gente olha aqui, ó, primeiro central, oligodendrócito, depois periférico, célula de Schwann. Pergunta fácil, o tipo de pergunta que não pode errar de maneira alguma. E aí, né, eu trouxe essas outras informações para vocês, porque numa aula de revisão são os pontos que eu acho interessante de chamar a atenção, tá? Da gente lembrar. E tomara que caia na sua prova, né? Um outro componente que pode aparecer na prova da FGV é o componente de lesão nervosa periférica e compressão nervosa. Então, sistema nervoso periférico. Vamos só lembrar aqui, gente, quando a gente fala em sistema nervoso periférico, eu falei ali atrás, é o que está localizado fora da meninge, certo? Quem é mais caracteristicamente componente do sistema nervoso periférico? Os nervos. E a gente tem que lembrar, né, que tanto os nervos espinhais, que são aqueles que saem da medula, quanto os nervos cranianos são parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que os nervos cranianos faz parte do central, né? Porque está localizado aqui em cima, mas não, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Além deles, gente, a gente tem gânglios. Gânglios são conjuntos de corpos de neurônio localizados fora do sistema nervoso central, porque a maior parte dos corpos de neurônio estão dentro, e a gente tem os receptores, né? Então, receptores periféricos, corpúsculo de Meissner, Pacini, Krauser, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi. Então, só para a gente lembrar, né, o que é o sistema nervoso periférico. Então, normalmente, quando a gente fala em lesão do sistema nervoso periférico, a gente está falando na chamada lesão nervosa periférica, tá? Que envolve aí lesões dos nervos, pode ser traumáticas, compressivas, e a própria compressão nervosa, que é mais comum em membros superiores, mas acomete também membros inferiores, e que vão aí causar um déficit, vão causar uma doença. Presta bastante atenção aqui, gente, não viaja agora, porque isso cai demais na prova da FGV, tá? A gente tem várias questões sobre esse assunto. Olha só, começando então pela classificação da lesão nervosa periférica. Quando o nervo é lesionado, seja um nervo espinhal ou um nervo craniano, a gente tem três tipos de lesão,
tá? Então, a gente vai falar aqui da mais leve até a mais grave. A primeira delas é chamada de neuropraxia. A neuropraxia é uma lesão exclusiva da bainha de mielina e os sintomas motores prevalecem. Gente, no sistema nervoso periférico, quem forma a bainha de mielina mesmo? A célula de Schwann, tá? Não esquece disso. E aí, quando a gente fala em neuropraxia, eu gostaria que vocês olhassem essa figurinha aqui, ó. O que está assinalado em vermelho é o que está lesionado. Então, uma lesão exclusiva da bainha de mielina. Cuidado, pessoal, guarda essa informação. Os sintomas motores prevalecem. Por quê? Porque os nervos motores são mais mielinizados. Então, quando tem uma lesão, eles sentem mais, ok? Vai ter um bloqueio da condução nervosa, o prognóstico é bom, é a lesão mais leve. Depois a gente tem a segunda lesão, que chama axônio-timese, tá? Eu só vou falar aqui a terceira rapidinho, que chama neurotimese, para chamar a atenção para vocês para esse termo timese. Timese significa ruptura, tá? Então, a axônio-timese e a neurotimese vão ser lesões mais graves, se vocês precisarem aí, né, diferenciar da neuropraxia, porque vai ter uma ruptura. Na axonitimese, vai ter lesão da bainha de mielina e do axônio. Observe a figura aqui, beleza? Então, tá vendo que o axônio todo, depois da lesão, né, tá vermelhinho? Por quê, gente? Porque houve, então, essa lesão do axônio e esse vermelhinho aí tá representando pra gente um processo que chama degeneração valeriana. Então, o que é a degeneração valeriana? Vai ser justamente a degeneração da parte distal do axônio, logo depois da lesão, tá? E a neurotimese, qual que é a diferença? A neurotimese, normalmente, gente, não compromete só o axônio e a bainha de mielina, compromete o nervo todo, então todo o tronco nervoso, inclusive o revestimento que está ali por fora desse tronco nervoso. Então, na neurotimese, normalmente, a gente tem uma lesão por arma de fogo, uma lesão por arma branca, que rompe, tá, essa comunicação. E o prognóstico já é bem reservado, é bem ruim, porque esse paciente só vai ter melhora realmente se fizer cirurgia, tá, para reimplantar, para religar essas partes do nervo. Então, esses pontos aqui é importante lembrar, tá bom? Classificação: neuropraxia, axonitimese e neurotimese. Agora, quando a gente tem lesão, a gente pode ter lesão do plexo braquial, do plexo lombo-sacro ou dos nervos em si. E aí, um ponto fundamental que a gente tem que levar para toda a prova é justamente essa relação do nervo com o miótomo, com os músculos que ele inerva. Porque muitas vezes a banca vai perguntar para a gente sobre isso, tá? Então, quando a gente fala no plexo braquial, os principais nervos estão listados aqui e os músculos que ele inerva. E aí a gente tem que entender, né, que se tiver lesão, vai ter fraqueza desse músculo, vai ter comprometimento dessa estrutura. Então, ó, quando eu falo nervo axilar, as raízes que formam ele C5 e C6. Ele inerva o deltoide e o redondo menor. Vamos lá, pessoal, pensa aí comigo, né? Numa lesão de sistema nervoso periférico, os sintomas são diminuição de força muscular, diminuição de tônus, né? E diminuição de reflexos. Então, o que vai acontecer com esses músculos que são inervados, por exemplo, pelo axilar, se o axilar sofreu uma lesão? Eu vou ter fraqueza, perda de tônus. Aqui não tem nenhum reflexo que a gente teste, né, para poder ressaltar. Mas é esse tipo de relação que a gente tem que fazer, tá? Ah, e o nervo radial? Raízes C5 a T1. Ele inerva os extensores do cotovelo, punho e dedos e polegar, tá? Extensores do polegar. Atenção aqui, um ponto de destaque também. Embora a gente sempre estuda o radial e nervos extensores, existe exceção. Ele inerva também o bráquio radial, que é um flexor do cotovelo, e o supinador. Muita atenção para esses pontos que eu escrevi atenção, porque é o que normalmente costuma ser pegadinha de concurso, tá? Então, chamando a atenção de vocês. Um outro nervo que a gente tem é o músculo cutâneo, C5 a C7.
ele inerva o bíceps, o braquial e o coracobraquial. E aí, novamente, eu vou falar para vocês, gente, o que que eu tenho que pensar? Lesou o músculo cutâneo, a pessoa vai ter que fraqueza no bíceps, no braquial e no coracobraquial. O que que ele apresenta de déficit? Então, dificuldade para flexionar o cotovelo, é o mais marcante, porque é o bíceps. Dificuldade de fazer supinação, por quê? Porque o bíceps é o principal supinador. Perda do reflexo bicipital, né? Porque aqui a gente tem um reflexo importante. Então, para a gente fazer essa relação, ok? Mediano, mediano, raízes C5 a T1, inerva flexores de punho e dedos, a região do polegar, parte flexora, e aí a tensão, por quê? Porque vai ter músculos também que também podem cair na prova para chamar a atenção no mediano, que são os pronadores e os lumbricais 1 e 2. Por que que eu falei dos lumbricais 1 e 2? Eu vou até acrescentar aqui, tá? Porque a gente também sempre estuda que os músculos intrínsecos da mão, os músculos pequenininhos, são inervados pelo nar, com exceção do lumbrical 1 e 2, tá? Então, esse aí que vai chamar a atenção da gente. E o nar, raízes C8 a T1, inerva o flexor unar do carpo, a região de dedo mínimo, que é a região hipotenar, e os músculos intrínsecos da mão, que a gente acabou de falar. Atenção, isso aqui também pegadinha constante, tá? De todas essas aqui, gente, a que mais cai em prova é a inervação do adutor do polegar. Por quê? Toda vez que a gente fala no polegar, a gente lembra assim, opa, a musculatura do polegar é inervada pelo mediano, com exceção do adutor do polegar. O adutor do polegar é inervado pelo ulnar. Aí adivinha só, gente, quando é para fazer pegadinha, a banca coloca aqui, tá? Tão importante como lembrar esse miótomo, né? Essas raízes, os nervos do plexo braquial, é lembrar os nervos, o miótomo do plexo lombosacro. Então, aqui a gente tem também pontos de atenção, tá? Eu coloquei os grupos musculares. Mas assim, gente, é óbvio que para uma prova de concurso você tem que ir sabendo, né? Então, quando eu coloco assim, ó, por exemplo, obturatório, raízes L2, L4, ele inerva os adutores de quadril. Então, você tem que saber quais são os adutores de quadril. Adutor longo, adutor curto, adutor magno e grácil. A gente não pode esquecer disso, tá, gente? Função muscular é básico, né? Tem que estar aí na cabeça. Ai, professora, eu não lembro. Pega material e vai revisar isso aí, tá bom? Bem, femoral, raiz, L2, L4, flexores de quadril e extensor de joelho, que é o quadríceps. Então, tá vendo que aqui eu sintetizei? Vamos lá, quem faz flexão de quadril? Aí eu também tenho que saber, né? O ilio-psoas, o sartório, o reto femoral, né? São músculos que fazem flexão de quadril. Nervo glúteo superior, raízes L4, S1, e nervos abdutores e rotadores internos do quadril. Aqui, gente, eu vou até anotar porque tem um destaque, tá? Quem é adutor e rotador interno do quadril? Glúteo médio. Destaque por quê? Porque também é um dos músculos que mais caem em provas. O nervo glúteo inferior, raízes L5 a S2, e nervos, o extensor do quadril, né, o principal, que é o glúteo máximo. O ciático, na parte que está relacionado com a região glútea, a parte posterior da perna, ele inerva os rotadores externos e os flexores do joelho. Então, vamos lembrar aqui, ó, ciático, raiz L4, S3. Os flexores de joelho são quem, gente? São os isquiotibiais, semitendíneo, semimembranoso e bíceps da coxa. Aí a gente tem o tibial, L4, S3, que inerva os plantiflexores e inversores e os flexores de dedo, e o fibular L4, S2, que inerva os dorsiflexores, especialmente o tibial anterior, os eversores de tornozelos e extensores de dedo. Disso tudo aqui, gente, os principais músculos que caem são glúteo médio, tá? Lembrar que são abdutores e rotadores internos do quadril, inervado pelo glúteo superior, e o tibial anterior. Por quê? O tibial anterior ele é inervado pelo fibular. E aí a gente sempre tende a fazer aquela relação assim, tibial anterior deve ser inervado pelo tibial. Não, não é, gente.
Isso aqui é pegadinha clássica de concurso, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, principalmente com esses pontos aqui de destaque que eu trouxe para vocês. Vamos dar uma olhadinha em questões da FGV para a gente ver como que ela cobra isso, tá? E algumas informações extras aqui para a gente acrescentar, tá? Então, fala assim, ó, uma lesão nervosa periférica do nervo músculo cutâneo devido a um ferimento por projétil, devido em uma lesão, né? Os seguintes músculos são afetados. Então, vamos lá, gente. Músculo cutâneo, automaticamente, eu lembro de quem no músculo cutâneo? Coracobraquial, bíceps braquial e braquial. Pessoal, essa questão aqui é para ninguém zerar a prova, tá? Questão fácil. Questão fácil, eu não posso errar de maneira alguma, tá? Então, aqui tá fácil demais quando a gente olha essa questão. Vamos só aproveitar que a gente está aqui, vamos lembrar os outros que a gente acabou de falar? Então, ó, deltoide redondo menor. Vocês lembram qual que é o nervo? Não posso errar também. Nervo axilar. Raízes, C5, C6, tá? Aí aparece abdutor, oponente e flexor do dedo mínimo. Gente, flexor do dedo mínimo é quem mesmo? Ah, é o nervo ulnar. Quais são as raízes do ulnar? C8, T1, tá? Não posso errar. Fala aí depois. Ah, só para a gente acrescentar, gente, raízes do músculo cutâneo, C5 a C7, né? Já que a gente está falando disso. Pronador redondo e palmar longo. Pronador é quem, gente? Pronador é um, supinador é outro. Pronador é mediano, tá? Então, mediano, pronador, raízes C5 a T1. E depois vem oponente, abdutor curto e flexor curto do polegar. Aqui, pessoal, quando a gente fala dessa musculatura, oponente e abdutor curto, tá bom? Oponente e abdutor curto, a gente está falando no nervo radial, tá? Porque é o nervo que vai inervar essa parte de cima aqui, né? O dorso da mão, tá? Então, pega essa musculatura. E o flexor curto, ele já é do mediano, beleza? Então, aqui, como eu disse para vocês, questão fácil a gente não pode errar, né? Essa questão de miótomo, ela é muito importante, a gente ajuda demais na hora que a gente for fazer prova, tá? Então, lembre disso, isso pode ajudar vocês em outras questões. Eu também, sempre que falo dessa aula, gente, além de falar da classificação da lesão nervosa periférica, dos miótomos, eu gosto de lembrar as principais síndromes compressivas que a gente tem, e elas também caem muito em prova. Então, aqui eu vou deixar só aqueles pontos que você bateu o olho numa dessas palavras, você tem que lembrar, tá? Então, nervo radial, síndrome de Wattenberg, característica punho caído. Mediano, túnel do carpo, dor noturna e queimação na região do polegar. Unar, canal de Gaio, mão em garra. Não pode esquecer, tá? Então, falou nisso aqui, automaticamente você tem que lembrar desses nervos. No membro inferior, os dois destaques: nervo glúteo superior, músculo glúteo médio, marcha ou sinal de Trendelenburg. Nervo fibular, músculo tibial anterior. Ó, lembra disso aqui? Pegadinha clássica, tá? Marcha escarvante. Então, isso aqui também é outro ponto crucial. Vamos ver questão aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Em outras características, outras questões da banca FGV. Aqui fala o seguinte, ó, a síndrome interóssea posterior pode ser devido a traumatismo, supinação repetitiva, pronação e extensão de punho, dependendo da localização da compressão. Ela também é conhecida como síndrome de Wattenberg. Pessoal, preciso continuar lendo a questão? Preciso sofrer? Não, você já sabe, né? Falou em Wattenberg, nervo radial. Simples assim, simples assim. Isso aqui cai muito, você não pode errar e nem precisa perder tempo, tá? Apareceu o Wattenberg, automaticamente você lembra do radial. Aproveita aí, gente, associa também, ó, síndrome interóssea posterior, porque vai que a FGV na próxima prova identifica isso, tá? Aí uma questão, ó, a síndrome do túnel do carpo, aí ali embaixo fala, ó,
vai ter compressão, opa, desculpa, vai ter compressão do nervo. Ai, gente, também não posso errar, né? Se é síndrome do túnel do carpo, o nervo é o mediano, memória automática aí. A gente ganha tempo nesse tipo de questão, tá? Porque vai ter questão que a gente vai gastar mais tempo. Aí fala a próxima questão. Uma secretária executiva de 55 anos buscou assistência fisioterapêutica, queixando-se de fraqueza para segurar objetos com a mão direita, formigamento no polegar indicador. Ao exame fisioterapêutico, constatou hipotrofia tenar. Tenar é a região do polegar, paresia grau 4, tá? Gente, falou em polegar indicador, certo? Tá falando de qual nervo? Tá falando do mediano. Falou do mediano, tá falando de síndrome do túnel do carpo. Então, aqui também a gente nem sofre com esse tipo de questão. Vai ter outras questões que a gente vai sofrer, tá? Essa aqui não pode. Próxima questão fala o seguinte: após acidente automobilístico com consequente trauma na perna direita e fratura da cabeça da fíbula, mulher jovem comparece ao setor de fisioterapia com marcha escarvante, pé caído, fazendo o profissional suspeitar de lesão do nervo. Então vamos lá, gente. Marcha escarvante, pé caído, você já vai fazer o que aqui, ó? Então você pega e você elimina tibial, você elimina femoral e você elimina isquiático. Aí ficou um pouquinho mais difícil, porque a banca coloca assim, ó, na alternativa B, nervo fibular superficial e consequente paralisia dos músculos anteriores da perna, e letra B, D de dado, nervo fibular comum e consequente paralisia dos músculos anteriores e laterais da perna. E aí, gente, então aqui a FGV ela já judiou um pouquinho, né? Mas vamos aprender então, não vamos errar. Lesão do fibular comum que afeta a musculatura anterior e lateral da perna. Lembra que perna, gente, é do joelho para baixo, tá? Do joelho até o pé. E aí, só para a gente confirmar aqui, tá? Para a gente relembrar, o nervo tibial inerva o gastrocnêmio, o sóleo, o plantar, o poplíteo, o tibial posterior, a área cutânea posterior e medial da perna. Então, os músculos plantiflexores, essencialmente, tá? E o fibular comum inerva porção curta do bíceps femoral, isso aqui não cai muito em prova, cai mais aqui, ó. Fibular longo, tibial anterior, extensor longo dos dedos, área cutânea lateral e anterior da perna. Então, fibular comum, né? Essa era a nossa questão, certo? Fibular comum, área lateral e anterior da perna, os músculos são dessa região também, beleza? Então, vocês puderam perceber aqui que é um assunto que cai muito em prova, tá, gente? Tem que estar afiadinho aí para acertar a questão e também até para não perder tempo em questão. Outro conteúdo aí que pode aparecer na prova da FGV são as síndromes, né? Aqui a gente, lógico, tem centenas de síndromes neurológicas, mas a gente vai falar naquelas que têm mais chance de aparecer. Então, quais são as principais, gente? Esclerose lateral amiotrófica, Guillain-Barré e esclerose múltipla. Aqui também a gente tem um resuminho. Essas características nos ajudam muito, tá? Então, ó, quando eu falar em esclerose lateral amiotrófica, o que eu tenho que lembrar? É uma doença de motoneurônio. Afeta tanto o motoneurônio inferior quanto superior, é uma doença degenerativa. Os sintomas, gente, principais, né, são fraqueza muscular da região orofaríngea que se espalha, pode ter hipotonia ou hipertonia, porque afeta tanto o inferior quanto o superior, disfagia e, com o tempo, comprometimento respiratório, tá? Guillain-Barré é a doença do sistema nervoso periférico, é uma polirradiculoneurite. Só para acrescentar aqui, ó, é uma doença desmielinizante, tá? Que afeta, então, a bainha de mielina. Característica principal, paralisia em bota e luva. O que é isso, gente? Começa nos pés e nas mãos, ascendente e simétrica. E a esclerose múltipla, de maneira resumida, é uma doença desmielinizante também,
só que é do sistema nervoso central, afeta o oligodendrócito. Então, por isso, como afeta motoneurônio superior, sistema nervoso central, o paciente pode ter paralisia espástica e aí lesão do nervo óptico e fadiga são outras características. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Então, fala assim, ó, dentre as doenças do sistema nervoso periférico, opa, então já chamou a atenção da gente aqui para uma parte, né? Sistema nervoso periférico, pessoal, vai atingir motoneurônio inferior, vocês lembram? Então, ó, motoneurônio inferior. A gente vai relembrar isso aqui de novo também com vocês. A síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia mais comumente vista nos ambulatórios de fisioterapia neurofuncional. Assinale a opção que apresenta os sinais e sintomas clínicos mais comuns nessa síndrome, tá? Então, fala primeiro ali, tremor, plegia distal e arreflexia. O que está errado aqui, gente? Tremor, tá? Plegia, perda de força, principalmente distal, e arreflexia fazem parte do quadro, embora a gente saiba que essa plegia, ela é ascendente, né? Não fica só no pé, só na mão. Na B fala hiporreflexia e anestesia profunda. Hiporreflexia, ok. A anestesia não é a característica principal. A característica principal, gente, é paresia ou paralisia. Paresia ou paralisia, gente, são os comprometimentos de força muscular. Se é comprometimento de sensibilidade, é que vai aparecer esse sufixo aqui, estesia, tá? Letra C, paralisia assimétrica. Eles falam assim, não, assimétrica não é, já tirei, tá? Não é proximal também, não. Dispneia pode aparecer com a evolução do quadro. Na D, disfunção autonômica, até pode ter disfunção autonômica, tá, gente, com o passar do tempo, mas aparece aqui rigidez muscular. Você fala, não, rigidez muscular não, sistema nervoso periférico pega aqui, né, aquela estrutura de moto, neurônio inferior, então as características eu já sei, né, tudo perda de força, de tônus e de reflexo, né? Então, não vai ter aumento de tônus, rigidez aí. E na letra E aparece paresia simétrica, ok? Evolução ascendente, ok? E a reflexia, perdas dos reflexos, ok? Então, nossa resposta, letra E, tá? Aqui, se a gente lembrasse, né, de questões relacionadas ao motoneurônio inferior, já ajudaria a matar a questão, e isso vocês têm que lembrar também, tá? Eu já vou comentar de novo com vocês. Então, para a gente frisar, Guillain-Barré aparece muito em provas, tá? É uma polirradiculoneurite aguda de origem autoimune, na qual ocorre um processo de desmielinização no sistema nervoso periférico, tendo como características principais paresia em bota e luva, ascendente e simétrica. Em geral, com essas informações aqui, a gente mata a maior parte das questões. Vamos ver mais uma. Ó, outra questão fala o seguinte: uma das preocupações importantes no estabelecimento de objetivo e propósito de tratamento fisioterapêutico para um paciente portador de esclerose lateral amiotrófica é a atrofia por desuso. Um indivíduo com diagnóstico recente da doença recomenda-se. Então, assim, pessoal, vamos só fazer aqui um paralelo. Tá? Ai, desculpa. Um paralelo. A esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença degenerativa, progressiva e inexorável. A partir do momento que ela começa, ela não vai parar, tá? E nessa doença, o paciente vai tendo perda progressiva de força muscular, tá? Só que quando ela tá na parte recente, a gente tenta manter o máximo de função possível nesse paciente. Quando esse paciente está numa fase mais evoluída, pessoal, a gente não vai pensar em exercício resistido, em sobrecarga, porque não vai adiantar mais, tá bom? Então, pense nisso primeiro, vamos analisar as alternativas. A alternativa A fala cinesioterapia passiva. Num diagnóstico recente, cinesioterapia passiva cabe, gente? Não. Na letra B fala treinamento muscular respiratório. Daí você fala assim, não sei. Deixa eu colocar aqui interrogação. Na C fala fortalecimento excêntrico com carga elevada.
Que vocês acham disso, pessoal? Ó, doença neuromuscular, doença degenerativa, sempre que tiver algo nesse sentido aqui, você pode riscar, tá? Porque o fortalecimento excêntrico com carga elevada vai causar muita destruição muscular e esse paciente não consegue regenerar essa musculatura. Na letra D fala manutenção do nível de atividade muscular prévio. E na letra E, uso de órtese seriada para posicionamento e alongamento mantido. Isso aqui pode ser, não, um recurso para quando já tem deformidade. E aí a gente fica entre a letra B e a letra D. Qual que você marcaria, gente? Então, ó, diagnóstico recente ainda não tem comprometimento respiratório, tá? E o que a gente procura é manter o nível de atividade muscular. Então, manter o máximo possível. A resposta melhor seria essa aqui. Aí você fala assim, Mara, mas não poderia fazer o treinamento muscular respiratório procurando pensar, né, em manter essa musculatura? Então, gente, eu até concordo com essa linha de pensamento, tá? Só que muitas vezes aqui na prova da FGV a gente vai ter que escolher entre duas possíveis, e a gente tem que ficar com a melhor. E a melhor nesse caso aqui é manter esses níveis por conta dessa questão da doença ser de diagnóstico recente, beleza? Bem, então vocês perceberam, né? Guillain-Barré e esclerose lateral amiotrófica são doenças aí, síndromes que têm mais chance de cair. Trauma raquimedular. A FGV ela não costuma judiar muito aqui não, tá? E nem fazer pergunta óbvia. Mas tem alguns pontos que não tem como a gente para uma prova de concurso sem lembrar aqui em relação ao TRM, né? A lesão medular. Então, a primeira coisa, gente, e muito importante, na minha opinião, são as síndromes medulares, né? Por quê? Porque normalmente é questão difícil. Então, tem diferentes regiões da medula que podem ser lesionadas numa síndrome. Dependendo da região, a gente vai ter sintoma característico. Então, por exemplo, quando a gente tem lesão na coluna anterior ou no corno anterior, como que acontece, por exemplo, na poliomielite, a gente tem a síndrome do motoneurônio inferior com paralisia flácida. Por quê? Porque nessa região é onde está o corpo do motoneurônio inferior. Se a gente tem lesão no funículo posterior, ou a chamada síndrome medular posterior, atinge o fascículo gráceo-cuneiforme. Então, a pessoa tem perda da sensibilidade profunda. A gente falou lá no começo da aula, que é perda de propriocepção, estereognosia, vibração e tato epicrítico. Então, saber informações de neuroanatomia muitas vezes nos ajuda. Aquela que mais cai em provas, gente, a hemissecção medular ou síndrome de Brown-Sequard. Essa cai muito por quê? Porque ela tem características especiais. Então, ó, do mesmo lado da lesão, ela atinge metade da medula, né? Do mesmo lado da lesão, a pessoa tem paralisia espástica e perda da propriocepção consciente. Já do lado contrário à lesão, tá? No lado contralateral, tem anestesia termoalgésica, temperatura e dor. Então, não tem jeito, pessoal, você tem que lembrar isso. Pelo menos lembra o seguinte, ó, você pega aqui a medula e você lesiona aqui metade, certo? Desse mesmo lado aqui, ó, então, o lado homolateral ou ipsilateral pode cair, você vai ter paralisia espástica e vai ter perda proprioceptiva, que é o que costuma cair na prova, tá? Por eliminação, você consegue acertar, mas se você quiser anotar aí, lado contralateral vai ter anestesia de temperatura e dor, termoalgésica. Minha opinião, isso aqui tem que estar decorado para o dia da prova, tá? Tem que lembrar direitinho, principalmente dessa aqui. Outras síndromes medulares que a gente tem, a centromedular, que é a dilatação do canal do epêndima, que é aquele canal central da medula, e que causa como sintoma anestesia termoalgésica, primeiro, né, gente? Porque se a destruição na medula continuar, vai ter outros sintomas. A síndrome do cone medular e da cauda equina pega a região final da medula, né? O cone medular, aquela pontinha, e a cauda equina, aquelas raízes que saem aqui desse finalzinho. Principal característica, bexiga neurogênica flácida, tá? Ó, a reflexia de bexiga e de intestino.
tá bom? Esse aqui vai ser o mais importante que a gente tem, tanto no cone medular quanto na cauda equina. Por curiosidade, se vocês quiserem saber, né, cauda equina normalmente também afeta a musculatura de membro inferior, porque essas raízes que saem daqui vão para os membros inferiores, né? Então vai afetar aí alguns músculos relacionados a essas raízes. Vamos lá para uma questão para a gente ver aqui, ó. Então, no espectro das lesões medulares incompletas, está falando de síndrome, tá? Encontra-se a síndrome de Braun-Sequard ou síndrome da hemissecção medular. Assinale a opção que indica os sintomas motores e sensitivos dessa lesão. Então, apareceu isso aqui na prova, você vai fazer o quê, gente? Homolateral e contralateral, tá? Homolateral também pode ser ipsilateral, ok? Homolateral tem o quê? Paralisia espástica e perda proprioceptiva, é o principal. Vamos ver se com isso a gente consegue responder. E contralateral tem o quê, gente? Perda de temperatura e dor, tá bom? Vamos lá, alternativa A. Ó, perda de sensibilidade térmica e dolorosa ipsilateral, aí você olha ali na sua anotação e fala, não, é na contralateral, eliminei essa. Perda de sensibilidade profunda ipsilateral, isso sim, né? Sensibilidade profunda aqui, propriocepção ipsilateral. Perda de sensibilidade profunda contralateral, não, contralateral não é sensibilidade profunda, é termalgésica. Na C, plegia ipsilateral lesão, ok, né? Perda de sensibilidade térmica dolorosa contralateral, aí você olha ali em cima na sua anotação, né? Contralateral, térmica e dolorosa, e perda de sensibilidade profunda ipsilateral, ok, tá vendo aqui, ó? Então aparece, a gente anotou, né? Ipsilateral, paralisia, perda da sensibilidade profunda, resposta letra C, tá bom? Então, veja o que que a banca fez aqui. A gente normalmente estuda assim, né? Ipsilateral tem paralisia espástica, perda de propriocepção, ou sensibilidade profunda. E contralateral tal coisa. Aqui ela misturou, ela tentou confundir a gente. Porque primeiro ela colocou a plegia, daí ela colocou a térmica e dolorosa, e depois ela colocou a sensibilidade profunda. Agora, se você fizer a anotaçãozinha ali em cima, a banca pode escrever do jeito que for, que a gente não erra essa questão aqui, tá bom? E aí, pessoal, eu deixei aqui esse flashcard, esse mapinha mental, que ele traz um resumo de todos os pontos aí relevantes sobre lesão medular. Então, tudo que tem aqui é importante você saber para fazer a prova, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? Depois vocês vão, se quiserem, né? Olhem com calma. Então, a lesão medular pode ser uma lesão completa ou incompleta, assim como pode ser uma síndrome. Quando a gente fala em lesão completa, a regra é: não há função sensitiva e motora abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais. A lesão incompleta é quando há função sensitiva ou motora abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais. Então, são coisas que a gente tem que, assim, né, virar um mantra, você tem que decorar isso, tem que fazer parte de você, tá? A lesão medular, ela é definida pela ASIA como uma diminuição ou perda de função motora, sensória e anatômica abaixo do nível daquela lesão, né, daquele ponto onde a medula lesionou. A gente pode ter uma paraplegia ou uma tetraplegia. Atenção, gente, tetraplegia é quando você tem lesão que acomete os segmentos, cervicais da medula. Paraplegia, quando acomete os segmentos torácicos, lombares ou sacrais, tá? Então, para a gente ir entendendo aí termos importantes, lembra disso que isso é muito relevante. Muitas vezes, gente, o principal problema do lesado medular não vai ser só a perda de movimento, mas vai ser as complicações que vêm depois da lesão. Então, aqui tem um resuminho das mais comuns, ó. Tem aqui, ó, alteração vascular, TVP é a mais comum, alteração vesical e intestinal, devido à falta do controle urinário intestinal, pode haver bexiga neurogênica flácida, na síndrome do cone medular e da cauda equina, a gente acabou de falar, né? Ou bexiga neurogênica espástica na lesão completa acima do cone. Deformidades são comuns como consequência da falta de movimentação,
e úlceras por pressão, né, de pressão escara devido à insuficiência vascular, e áreas de pressão, né, porque a pessoa perdeu a sensibilidade. Destaque, gente, disreflexia autonômica, desencadeada por um estímulo nociceptivo aferente da pele ou visceral e é mais severa no nível nas lesões a partir do nível T6, tá? T6 para cima. Na disreflexia autonômica, gente, a pessoa ela tem uma perda de controle do sistema nervoso autônomo. Então, ela apresenta algumas características, tá? Que pode começar com um aumento de pressão, desculpa, gente, aumento de pressão, taquicardia, que fazem parte, né, do componente sistema nervoso autônomo simpático, e depois pode ter também a queda da pressão, tá? A hipotensão, a bradicardia, e uma característica assim, ó, que é marcante da disreflexia autonômica, é o paciente estar, né, com suor frio, tá? E normalmente ele começa a suar só de um lado, do rosto, da testa. Então isso é uma característica, tá? Que é importante de guardar. Outro destaque que cai muito em prova é a ossificação heterotópica, que é uma complicação relativamente comum após a lesão medular, na qual a formação de osteófito, né, que são espículas ósseas, na superfície óssea, mais comum na cabeça do fêmur. E aí a pessoa perde movimentação, tá? Eu deixei aqui do outro ladinho, gente, pela quantidade de questões de concurso que cai sobre esse tema, deixa eu só ampliar aqui, que são as alterações respiratórias. Então, eu deixei ela até separadinha, deixei elas aqui, tá bom? Vou ampliar aqui só para a gente ver. Então, guarde aí. Principais alterações respiratórias: aumento do tônus brônquico, hipertonicidade brônquica, fraqueza ou paralisia da musculatura respiratória, a depender do nível, mais acentuada quanto mais alto for o nível da lesão, podendo incluir a paralisia do diafragma quando as lesões comprometerem o nervo frênico, né, raízes C2, C3, C4, ali a altura. Também a gente tem como característica distúrbio restritivo, não parenquimatoso, não atinge o parênquima pulmonar, é por deficiência muscular, diminuição do volume expiratório, diminuição do pico de fluxo de tosse, especialmente nas lesões cervicais e torácicas, que comprometem a inervação dos músculos abdominais, tá? Se vocês quiserem guardar também, acrescentar, gente, a respiração desses pacientes é mais torácica, quanto mais alta a lesão, tá? É mais apical do que abdominal. E o último ponto, né, que a gente vai ver aqui, não, desculpa, penúltimo, diz respeito à incidência. Então, as áreas mais frequentes lesionadas são, as áreas que são mais frequentemente lesionadas são região crânio-vertebral, CRC2, cervical, C5 a C7, tóraco lombar de T12 a L2. E as principais causas são acidente de trânsito, queda de altura e ferimento por arma de fogo. Um outro ponto que pode cair na prova, gente, é a avaliação da EISEA, tá? E aí eu deixei aqui só pontos principais, né? É aquele tipo de coisa que a gente não pode esquecer. Se você não entende nada disso, eu recomendo que você assista a aula completa de lesão medular de EISEA, tem aberto lá no meu canal do YouTube, tá bom? Para entender. Nesse momento aqui, a gente só quer revisar, tá? Então, para quem for só revisar, esse flashcard, esse mapinha mental aqui, tá ótimo, tem tudo, tá bom? Bem, regra, nível neurológico motor, último músculo-chave com força muscular 3 ou mais, desde que o anterior seja 5. Nível neurológico sensitivo, último dermátomo-chave com sensibilidade preservada. E escala de Frankel modificada. Aqui, gente, ficou muito pequenininho, não dá para a gente enxergar direito, mas eu vou colocar aqui para vocês do ladinho. Ó, a classificação é A, B, C, D e E, tá? No A, não tem função motora nem sensitiva, é uma lesão completa. No B, vou colocar aqui em cima, motor sensitivo. No B, não tem função motora, mas tem função sensitiva, é uma lesão incompleta. No C, tem função motora, mas a maior parte dos músculos tem força menor que 3 e tem sensibilidade. No D, a maior parte dos músculos, força maior que 3 e tem sensibilidade. E no E, função motora e sensitiva normal, tá? Então, para a gente lembrar também essa classificação que chama
escala de Frenkel, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, resume tudo que cai em provas de concurso em relação à lesão medular, né? Então, pelo menos para a gente ter aqueles pontos para poder puxar na memória, para poder relembrar. Vamos ver uma questão, ó, a questão fala o seguinte: a disreflexia autonômica é visto como uma emergência médica potencialmente fatal e pode manifestar em qualquer paciente com lesão medular. O início é repentino e resulta de múltiplos estímulos nocivos abaixo do nível da lesão, levando a uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Assinale a opção que indica os sinais e sintomas clínicos que se apresentam na disreflexia autonômica. Então, vamos lá. O que que chama a atenção aqui, tá bom? Então, aparece assim, ó, palidez cutânea, diminuição da pressão arterial. Gente, a banca deixou claro que ela está falando principalmente do simpático, tá? Então, tem diminuição da pressão? Não, tá bom? Rubor cutâneo e diminuição da pressão, mesma coisa aqui. Aqui, no caso, não tem nem rubor, tá? Normalmente é palidez. Na C, diminuição da pressão, você já arrisca aí, tá? Na D fala aumento da pressão e na E fala aumento da pressão. Aí na E fala aumento da pressão, febre e tosse. Não, gente, não tem nada a ver com febre e tosse. É uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, a nossa resposta é a letra D, aumento da pressão e sudorese acima do nível da lesão, que são características bem marcantes aí. Eu disse para vocês até a particularidade, né, que muitas vezes é um suor assim na testa, que é bem típico. Você vê um paciente com lesão medular com esse tipo de suor, isso chama muita atenção. Então, característica da disreflexia autonômica, essa aqui foi a questão que eu encontrei anterior da FGV recente, né, que fala de lesão medular, mas eu sempre acho que vale a pena estudar porque cai bastante, tá? As outras partes também. Próximo conteúdo, gente, AVC, né? Então, aqui alguns destaques também que a gente tem. A gente tem uma questão muito simples de AVC, mas eu acho interessante, como a gente está revisando alguns tópicos, olhar um pouquinho mais, tá? Então vamos lembrar o seguinte, gente, para já fazer aquela relação com o motoneurônio superior. O AVC é uma lesão no hemisfério cerebral, então afeta o motoneurônio superior. E todas as lesões que afetarem hemisfério, tá? Que afetarem córtex encefálico, que afetar vias motoras descendentes, especialmente trato córtico espinhal, vão cursar, então, com essa síndrome do motoneurônio superior. O que que você vai lembrar, pessoal? Superior está para cima, certo? Então, ó, o tônus está aumentado, hipertonia, elástico, espasticidade. O reflexo está aumentado e tem sinal de Babinski, que é um tipo de reflexo também que está exacerbado. A única coisa que diminui, gente, é porque não tem jeito, lesionou neurônio motor, vai diminuir, é a força. Esse paciente aqui cursa, então, com paralisia espástica. Então, vamos lá, um paciente que sofreu um AVC, ele vai ter o que como característica? Paralisia espástica, tá? Lesão de motoneurônio superior. Só para a gente comparar, eu trouxe aqui o inferior, para a gente relembrar isso também. Na lesão do motoneurônio inferior, inferior tá para baixo, né? Então, a setinha para baixo que é inferior. E aí, ó, perda de força, perda de tônus, perda de reflexo, né? O inferior você já sabe, né, pessoal? A gente comentou ali atrás, sistema nervoso periférico, pega os nervos principalmente, o paciente tem paralisia flácida. Aproveitando que a gente está falando disso, gente, isso aqui também é básico. Dificilmente a FGV vai fazer uma pergunta básica disso, mas isso aqui é algo fundamental para responder muitas questões, que são as alterações de tônus. Então, a gente tem dois tipos de hipertonia, a elástica e a plástica, e uma hipotonia, tá? A elástica a gente já acabou de falar, lesão do motoneurônio superior. Outros pontos que a gente tem que saber, sinônimo espasticidade, a gente acabou de falar. Que mais, gente? Então, guarda aí, não esquece. Na elástica, aparece o sinal do canivete e a gente tem aumento do tônus dos músculos antigravitacionais e é velocidade dependente. Na plástica, acontece lesões nos núcleos da base, a doença característica é o Parkinson. Sinais da roda denteada e do cano de chumbo.
aumento do tônus de todos os músculos, agonistas e antagonistas, com leve predomínio flexor, sinônimo, rigidez. E a hipotonia é a diminuição do tônus, lesão do motoneurônio inferior, diminuição da resistência ao movimento passivo, sinônimo flacidez. Então, como eu disse, eu acho difícil a FGV colocar uma questão assim muito básica sobre isso, mas saber isso ajuda a responder muitas questões, tá? A questão que eu achei recente, né, sobre esse assunto, ela fala o seguinte, tá? Então, ó, o comportamento motor reflete a programação motora, bem como a intervenção de variáveis cognitivas, afetivas e somatosensoriais. Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico pode apresentar distorções significativas do controle motor, saindo da vertical para uma direção lateral ou póstero-lateral. Então, veja que não está tratando exatamente do que eu acabei de revisar com vocês, mas é a forma como a FGV colocou, é importante a gente lembrar disso aqui. Assinale a opção que indica a denominação dessa síndrome. Então, uma síndrome, gente, onde o paciente não consegue manter a posição vertical e ele vai se desviando para a lateral, póstero-lateral. Essa síndrome se chama síndrome de Pusher, tá? Se a gente fosse olhar aqui, ó, fácil da gente eliminar, né? É de cinética? Não, de cinética é aumento de movimento. É Guillain-Barré? Você fala, não, Guillain-Barré é outra doença, né? Sistema nervoso periférico. É uma síndrome pós-concussional? Não, pós-concussional é após uma concussão, TCE, tá? Aqui tá falando de AVE. Aí você poderia ficar entre empurrão e pusher. Tomara que você lembrasse, né? Que o nome dessa síndrome é síndrome de Pusher, que a gente estuda lá no AVC, tá? Então, perde esse alinhamento anterior. E para a gente aproveitar, pessoal, também acho importante revisar aqui alguns pontos de AVC com vocês, tá? Então, ó, vem aqui comigo. O AVC é uma síndrome neurológica caracterizada por um distúrbio vascular de instalação súbita, determinando sofrimento ou a morte do tecido, com perda ou diminuição da função, segundo o vaso sanguíneo comprometido. Ele pode ser o isquêmico, quando a gente tem diminuição, interrupção no fluxo sanguíneo, por conta de uma obstrução do vaso, ou o hemorrágico, quando tem ruptura do vaso. Uma variável do AVC é o ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório, gente, ele tem sintomas parecidos com o AVC, mas ele dura até 24 horas, tá? Mas o quadro clínico é semelhante. E mais uma coisa, a maurose fugaz, que é uma perda temporária de visão, é um tipo de AIT, tá? O que que a gente tem de sintomas gerais no AVC? Então, vamos ficar aqui no quadrinho verde. Déficit motor, hemiplegia contralateral, hipertonia elástica, hiperreflexia com sinal de Babinski, lembra? Motoneurônio superior. E a outra coisa é que é de instalação súbita. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, gente, que são as síndromes das artérias principais, porque vira e mexe cai em prova, tá? Então, guarda aí, ó, cerebral média, hemiplegia contralateral de predomínio braquiofacial, seja braço e face, comprometimento da fala com afasia motora ou sensitiva, a motora é de Broca, dificuldade de expressar, a sensitiva é de Wernicke, dificuldade de entender, e paralisia facial central. E a síndrome da artéria cerebral anterior, o principal sintoma dela é o surgimento de transtorno psíquico do tipo frontal, que são alterações de comportamento, e a hemiplegia e hemiparesia de predomínio crural, tá? Em ambas, a anestesia ou a hipoestesia acompanham o déficit motor, tá? Mas aqui eu destaquei na anterior, só para caber aqui direitinho nessa nossa forma de relembrar. Próximo conteúdo, gente, Parkinson. Parkinson cai demais. Então, temos que lembrar? Tem. Eu amo essa figurinha aqui, gente, porque ela traz praticamente tudo que a gente precisa saber. Se cair algo diferente em relação ao tratamento, e aí a gente tem que aplicar conhecimento, cinesioterapia, elétrico, termo, e a gente vai passar aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, olha só, o que eu preciso saber sempre de Parkinson, que acho que todo mundo aqui já sabe de cor, mas vamos relembrar.
É uma doença degenerativa progressiva idiopática, acontece degeneração na substância negra compacta, né, que é um núcleo da base. A substância negra está localizada no mesencéfalo e a área produtora de dopamina. Vai acontecer diminuição da dopamina e aumento da acetilcolina. Os sintomas predominantes são motores, tá? E a gente tem como 3 sintomas principais: a tríade do Parkinson, tremor de repouso, rigidez, que é a hipertonia plástica, a gente acabou de ver, e a acinesia ou bradicinesia, que é a diminuição da quantidade do movimento. Na tétrade do Parkinson, que seriam 4 sintomas, então mantém os 3 primeiros: tremor de repouso, rigidez, né, que é a hipertonia plástica, acinesia ou bradicinesia e instabilidade postural. A marcha é parkinsoniana, pequenos passos e tem o fenômeno de festinação, postura simiesca ou atiçador. Então, são todos termos que, se aparecer na prova, você diretamente tem que ligar com Parkinson, tá? E também face em máscara, micrografia, disfagia e déficit de equilíbrio. Vamos para uma questão, ó, das disfunções do movimento abaixo citada, assinale aquela que não está presente no paciente de Parkinson, tá? Então, a redução do tamanho da escrita está presente? Sim, está presente. É o que a gente acabou de falar, de chamar de micrografia, tá? Então, essa aqui está presente. Eu estou procurando aqui, não está, então essa elimine. Fenômeno do congelamento, essa aqui eu não falei, gente, mas está sim. É uma alteração que pode acompanhar a marcha. Então, tiro. Marcha tabética, que é isso, pessoal? A marcha tabética também pode ser chamada de marcha atáxica, aparece na lesão do cerebelo ou na perda de propriocepção, tá? De sensibilidade profunda. É característica de Parkinson? Não. Então, é essa que é a resposta, tá? D, redução do automatismo do movimento? Sim, lembra que a gente falou de bradicinesia e acinesia? São características aí dessa redução de movimento automático. Então, tirei. E é dificuldade para desviar o centro de gravidade para o pé para o outro. Sim, gente, tanto que o paciente, ele arrasta o pé, né, durante a marcha, que é a marcha de pequenos passos. Então, tá fácil também nessa aqui para a gente ninguém zerar na prova, né? Letra C. Bem, essas aqui são, então, né, uma questão que apareceu aí em relação ao Parkinson, que é importante da gente saber. E a FGV, ela gosta também muito de perguntar sobre técnicas de tratamento em fisioterapia neurológica. Eu separei aqui direto na questão para a gente comentar um pouquinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. A primeira fala assim, ó, em lesões nervosas periféricas, a fase de recuperação começa com sinais de reinervação, com contração muscular involuntária e hipersensibilidade. Para tratar a hipersensibilidade superficial, pode-se utilizar a técnica D. Então, vamos guardar, gente. Para tratar hipersensibilidade superficial ou qualquer tipo de hipersensibilidade, a gente usa a técnica de estímulos com diferentes texturas e de vibração, que chama deixa eu tirar para baixo, zação, tá? Dessensibilização, estímulos, diferentes texturas e vibração para tratar hipersensibilidade, beleza? O que poderia te gerar dúvida aqui, gente, seria a mobilização neural, porque você pensa, né, lesão nervosa periférica e tal, mas não erra, tá, pessoal? Falou em hipersensibilidade, dessensibilização. Uma outra questão aqui. Um paciente com lesão cerebelar apresenta instabilidade postural. Para ajudar a manutenção da postura em todas as atividades, quando os pacientes conseguem manter suas cabeças eretas e têm algum controle de tronco na posição estática, é necessário oferecer desafios progressivos ao equilíbrio. A rotação de tronco é um desses desafios. Para ajudar o paciente a manter a contração dos músculos do tronco, nesse caso, pode-se utilizar a técnica D. Então, gente, ó, manter a contração dos músculos do tronco, tá? Vamos lá. Mobilização passiva ajuda a manter contração? Não, vamos eliminando, tá? Massagem de Círiax. Lembra aqui que é Círiax, gente? Aquela massagem que a gente faz, né, em cicatriz? Não.
Drenagem linfática ajuda a manter a contração dos músculos do tronco? Não. E aí você fica entre estabilização rítmica e espelhamento. E aí, pessoal? Bem, gente, espelhamento muitas vezes é uma técnica que pode ser utilizada, às vezes a gente fala de terapia de espelho, né? É uma técnica de movimento ativo, normalmente de membros ou para pacientes amputados. A técnica para manter contração é a estabilização rítmica. Aí você fala assim, nunca ouvi falar. Mas, gente, vamos trabalhar sempre eliminando tudo que é possível e se a gente ficar entre duas, a gente procura aquela que seria melhor, no caso aqui, a estabilização rítmica. A estabilização rítmica é uma técnica do PNF, tá? Do CABAT. Então, no CABAT, a gente tem várias técnicas. Iniciação rítmica, réplica, reversão de agonistas, reversão dinâmica dos antagonistas, reversão estabilizadora, estabilização rítmica, manter e relaxar, contrair e relaxar, e combinação de isotônicas. Então, estou trazendo isso para vocês porque se aparecer algum desses nomes aqui, você lembra que é PNF, tá bom? Essas duas aqui, gente, manter, relaxar e contrair, relaxar, são técnicas de alongamento. Todas as outras técnicas são técnicas de movimento, movimento ativo, principalmente, e movimento resistido. Então, como a questão falava aqui, ó, contração muscular, cabe muito bem a estabilização rítmica. E, ai, professor, eu não fiz o curso de PNF. Tudo bem, gente, se você lembrar o nome dessas técnicas, aparecendo esse tipo de questão, você vai se lembrar. Opa, CABAT, PNF, fala muito, né, de contração, de ativação muscular, tá bom? Aqui só mostrando como faz estabilização rítmica, normalmente vai pedir para o paciente manter e o terapeuta empurra, tá? Para um dos lados e daí a pessoa faz contração isométrica. Eu sei que aqui é de membro inferior, não é do tronco, mas é só uma figurinha para ilustrar. Bem, outra pergunta aqui fala mais ou menos de tratamento, porque fala de neuroplasticidade. Então, assim, ó, os princípios da neuroplasticidade estão constantes no processo de desenvolvimento, e embora a maior plasticidade ocorra durante o desenvolvimento, o potencial de adaptação pode durar por toda a vida. As atividades para aumentar ao máximo a adaptação neural devem seguir princípios básicos para a intervenção fisioterapêutica. Para maximizar a eficácia do treinamento, as atividades devem ser. Vamos ler aí e ver o que você acha, gente. Então, prestando atenção nisso, né? Maximizar a adaptação neural, a eficácia do tratamento. Então, ó, executadas com atenção, tá? Ser repetitiva e sem dificuldade. Pessoal, o que vocês acham disso? Olha só, máximo de atenção, ok, tá bom? Repetitivo, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque tem técnicas que pregam a repetição e outras não. Pregam uma variabilidade. Agora, vamos lá. Para eficácia do tratamento, para maximizar a adaptação, sem dificuldade, aí não dá, né, gente? Então, essa aqui, ela é falsa, tá? Não tem como a gente manter. Se a 1 é falsa, a gente sempre vai fazer isso aqui, né? A gente vai ali, ó, e vai já eliminar as alternativas. Sempre trabalhe na FGV eliminando alternativas. Já falei isso bastante para vocês, né? Vamos lá. A atividade deve ser adequada à idade? O que vocês acham, gente? Trata a criança do mesmo jeito que trata adulto? Não, né? Deve ser adequada à idade, sim, tá? 3, a estimulação sensorial, começando com receptores mais maduros e mais precisos. Então, se vai fazer estimulação sensorial, eu sei que a gente às vezes não estuda muito isso, a gente vai começar sim, tá? Com receptores mais maduros e mais precisos, e depois a gente vai passar para receptores para estímulos menos específicos. Isso vai ajudar na adaptação neural. Então, aqui é verdadeiro também. E a 4 fala treinamento em diferentes orientações posturais. Correto, gente. Então, treinar deitado, sentado, em pé, de gatas e assim por diante. Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas, tá? Para a gente marcar aqui. Tudo bem, gente? Então, a gente finaliza aqui
esse bloco de questões sobre fisioterapia neurofuncional, já é uma revisão de neurofuncional. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui.